Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nós vamos dar sequência à série a respeito das parábolas de Jesus registradas por Lucas. E na aula de hoje vamos falar a respeito da parábola do administrador infiel, registrada lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Essa é uma das parábolas de maior dificuldade na sua interpretação. E vamos falar um pouco melhor a respeito disso. E antes de falarmos a respeito dessa parábola, eu quero de fato ler esses primeiros 13 versículos do capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Meu irmão, minha irmã, ouvimos aqui o versículo 1 desse capítulo 16. Jesus, então, falando aos seus discípulos, vai usar aquilo que entendemos como uma história exemplificadora. Não é uma parábola, mas é uma história que busca, por meio do exemplo desse administrador, ainda que um exemplo negativo, ele busca então ilustrar essa conduta de vida. E lemos aqui que certo homem rico tinha um administrador. E aqui está justamente o personagem central dessa história exemplificadora, esse administrador. Como falamos no título, um administrador infiel. E Jesus aqui falando aos seus discípulos, então usa esse personagem como o personagem central, demonstrando que a conduta desse homem, embora aprovada aqui no texto, apontava para uma prática infiel, uma prática de injustiça, de desonestidade. E o texto vai dizer que esse administrador, que por certo tinha domínio sobre os bens daquele senhor, esse administrador então desperdiçava os seus bens, ou seja, a sua função de cuidar desses bens estava sendo negligenciada, porque o texto diz que ele desperdiçava esses bens. E o versículo 2 vai dizer assim: então esse senhor rico chama esse administrador. E o texto vai dizer assim: que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Aqui, meu irmão, minha irmã, o texto vai dizer que esse homem rico chama esse administrador para uma prestação de contas. Aqui, por meio de uma denúncia, essa prática injusta, infiel do administrador chega até os ouvidos desse senhor. E esse senhor, então, o chama para essa prestação de contas. E aqui eu quero abrir um parênteses porque a parte dessa prestação de contas ilustrada aqui no texto, eu e você precisamos nos lembrar que um dia estaremos diante do Senhor Jesus. E ali, face a face com Ele, como diz o apóstolo Paulo, nós iremos prestar contas de tudo aquilo que fizemos diante dele. Então, esse texto também fala a respeito de administrarmos aquilo que recebemos da parte de Deus e a maneira como administramos aquilo que recebemos. Um dia será expressa em forma de, vamos chamar assim, de um relatório. Nós, diante de Jesus, prestando contas. O versículo 3, então, vai falar a respeito da reação daquele administrador, porque ele havia sido descoberto, ele foi chamado para uma prestação de contas. E eu quero ler aquilo que está escrito no versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: o administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que, quando for demitido,
as pessoas me recebam em suas casas. Aqui nós temos aquele administrador diante da sua iminente demissão. Ele começa então a pensar o que ele vai fazer. A sua fraude foi descoberta, o seu patrão o chama para uma prestação de contas e ele então começa a pensar na melhor maneira de responder a essa demissão. E aqui o texto vai dizer, como falamos anteriormente, na exemplificação de uma conduta. O que não implica dizer que Jesus está aprovando essa conduta. Muito pelo contrário, Jesus reprova essa conduta. O que Jesus está exemplificando aqui é uma conduta negativa. A semelhança do bom samaritano que socorreu aquele homem à beira do caminho. Antes do socorro prestado pelo samaritano, o sacerdote, o levita, pessoas ditas justas, elas passaram ao lado daquele homem ferido e não prestaram socorro. Porém, o samaritano prestou socorro. E aqui, da mesma forma, Jesus então aponta para um comportamento reprovável. E o homem, então, ali no versículo 4, vai dizer que ele já sabe aquilo que vai fazer. E a partir do versículo 5, então, esse administrador passa a desenvolver o seu plano. Eu quero ler aquilo que está escrito nos versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? E ele respondeu, 100 barris de azeite. Então o administrador disse, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro, e você quanto deve? E ele respondeu, 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse, pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Meu irmão, minha irmã, o que lemos aqui nesses versículos é a conduta de um homem desesperado, pois seria mandado embora, então providenciando meios para ser bem acolhido por aqueles devedores. Porém, como falamos anteriormente, de maneira alguma Jesus está aprovando essa prática. O que Jesus destaca aqui é a habilidade daquele homem em negociar o seu futuro. Aqui, quando o patrão, no versículo 8, elogia o administrador infiel por sua esperteza, Jesus aqui faz um apontamento para que eu e você, filhos de Deus, como o texto diz, filhos da luz, que eu e você sejamos também espertos, diligentes, atentos, porque cabe ressaltar que, embora o comportamento desse administrador seja reprovável, a sua agilidade, a sua astúcia, a maneira dinâmica como ele responde à adversidade precisa ser destacada. Como falamos aqui, nessa história exemplificadora, Jesus usa justamente o aspecto da resposta que aquele administrador infiel dá e não simplesmente na aprovação, vamos dizer assim, da sua conduta. Eu quero continuar lendo o texto a partir do versículo 9, porque Jesus começa a concluir algo aqui. O versículo 9 diz assim, e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Como falamos anteriormente, Jesus está apontando aqui para a necessidade que nós temos de, enquanto mordomos de Deus, precisamos agir com astúcia. Obviamente, não com desonestidade, não lesando o outro, mas se utilizando dos recursos
a nós confiados para construirmos aquilo que o texto chama aqui de tabernáculos eternos. Eu quero continuar a partir do versículo 10, porque o texto, nessa mesma toada do administrador infiel, ele dá um passo de profundidade aqui. O texto no versículo 10 vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essa frase, muito conhecida por nós, fala a respeito de uma diligência para com aquilo que temos nas nossas mãos. Se somos fiéis com o pouco que Deus nos dá, isso serve como uma ratificação de que também seremos fiéis no muito. Deus, ele nunca nos confiará coisas grandes se antes não apresentarmos fidelidade e retidão de coração nas coisas pequenas. E aqui eu quero abrir um rápido parênteses para uma reflexão. Muitas vezes temos pedido coisas grandes a Deus, porém, quando olhamos para nós, olhamos para o comportamento que temos tido com o pouco que Deus tem nos dado, nós nos encontramos reprovados diante de Deus. Por isso, se almejamos coisas grandes, precisamos entender que Deus só nos dará essas coisas grandes quando Deus encontrar em nós um coração fiel, um coração diligente. O texto vai continuar dizendo no versículo 11: portanto, meu irmão, minha irmã, essa palavra portanto, ela é fundamental para entendermos quaisquer textos bíblicos que usem essa expressão. Porque aqui serve como que uma conclusão. Se somos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. E o texto continua dizendo: portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Aqui, mais uma vez, Jesus não está estimulando a desonestidade. O que Jesus está estimulando é a retidão do nosso comportamento. É ilusão acharmos que seremos fiéis quando recebermos muito. Aqui falando um pouco da área financeira, porque o texto fala a respeito de recursos. Muitas vezes encontramos pessoas que dizem: quando eu receber uma grande quantia, eu passarei a ser dizimista. Quando eu receber tal valor, eu passarei a ser um ofertante fiel. Ilusão. Jesus olha para a intenção do nosso coração. E eu me lembro daquele texto que diz que Jesus estava sentado ao lado do gasofilácio quando muitos homens ricos vinham depositar grandes quantias no altar. Porém, uma mulher com apenas 2 moedinhas coloca esse valor insignificante no gasofilácio. E Jesus, então, para tudo o que ele estava fazendo para apontar a atitude fiel daquela mulher. Porque ela não havia dado daquilo que sobrava, ela havia dado tudo que ela tinha. E esse texto fala sobre fidelidade, fala sobre liberalidade, fala sobre generosidade. E aqui, Jesus então continua dizendo no versículo 12: se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Aqui Jesus, mais uma vez, muito assertivo, muito direto, ele vai nos trazer um lembrete. Tudo que nós temos, na realidade, não pertence a nós. A Bíblia vai trazer a ideia de que nós somos meros mordomos daquilo que recebemos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. E se Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, não sobrou nada para nós. Tudo é dele. É bem verdade que trabalhamos, que nos dedicamos, desenvolvemos as nossas atividades profissionais. Porém, nunca podemos perder o foco de que o dono de todas as coisas é Deus.
e da mão de Deus nós recebemos. E por isso esse texto fala com tanta ênfase sobre diligência, sobre ser intencional, sobre ser fiel. E o texto continua dizendo: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. E o texto termina dizendo: vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Jesus aqui vai nos lembrar de que um coração dividido é, na realidade, um coração doente. Uma alma dividida é uma alma enferma. E aqui aprendemos que os nossos olhos precisam estar em Deus e unicamente em Deus. Quando Jesus vai fazer esse apontamento de servirmos a dois senhores, ele fala justamente sobre isso, sobre essa mente dividida. Tudo que formos fazer, precisamos fazer como se fosse para o Senhor. A Bíblia vai dizer que um reino dividido não subsiste. Se queremos ter êxito naquilo que estamos fazendo, se queremos nos desenvolver, seja no âmbito espiritual, emocional, familiar, financeiro, precisamos ter um foco, precisamos ter uma meta muito bem definida. E aqui Jesus vai nos dizer que precisamos estar com os olhos nele se queremos ser aprovados. Porque o texto fala aqui de alguém que foi reprovado, de alguém que foi demitido, de alguém que teve a sua fraude descoberta. E o texto é muito claro ao dizer que precisamos ser fiéis no pouco, nas coisas pequenas. E isso fala a respeito de sermos fiéis no cotidiano. Deus é um Deus fiel. E a melhor forma de respondermos à fidelidade de Deus é também sermos fiéis àquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Seja um emprego, seja uma família, seja um ministério, seja a função de ser um cristão e de anunciar as verdades de Deus, de ser uma carta viva, de ser sal, de ser luz. Eu e você fomos chamados para isso. E quando o texto termina dizendo que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, nós podemos entender essa palavra riqueza como tudo aquilo pertencente ao mundo, a esse sistema maligno no qual estamos inseridos. Meu irmão, minha irmã, esse texto fala a respeito de uma história exemplificadora, apontando para um exemplo negativo. Mas eu e você, quando lemos a última parte do texto que dizia que nós não podemos servir a dois senhores, precisamos inclinar o nosso coração a Deus. Precisamos compreender que tudo vem das mãos de Deus e que somos meros mordomos, administradores e precisamos ser fiéis em tudo que formos fazer. Pois bem, que essa história possa estimular você a se voltar de todo o coração para Deus, entendendo que uma casa dividida ela não pode subsistir. Da mesma forma, uma mente dividida não agrada a Deus. Somos mordomos, somos despenseiros daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Que possamos ser encontrados fiéis diante de Deus. E se há algo que precisa ser alinhado, que esse texto possa te encorajar a se voltar para Deus, a entrar num concerto com Deus, para que você possa servir única e exclusivamente ao nosso Deus. Pois bem, nós encerramos aqui a nossa aula da Escola Bíblica Alameda e eu te convido a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.